Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quem vos fala é o pastor André. Esse vídeo direcionado aos irmãos da igreja da QE 46, com muito carinho. Vou estar fazendo aqui uma breve explanação para que os irmãos possam ficar na meditação desse dia de hoje, né? Nós teríamos culto de ensino, mas estou um pouco debilitado, não podendo fazer muito esforço. Graças a Deus estou me recuperando. Não é a Covid, meus irmãos, graças a Deus. Apenas uma crise de sinusite, mas louvo a Deus pela vida dos irmãos. Meus queridos, para a meditação de todos vocês nessa quinta-feira, a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, pelo que a gente está começando uma série de estudos falando sobre os dons, né? Os dons espirituais que são concedidos à igreja para a unidade da fé. O texto vai dizer o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Pois bem, eu estava fazendo aqui algumas pesquisas para que a gente possa estar meditando mais profundamente, né, sobre esses versículos que nós lemos. Vamos ler alguns outros aqui rapidamente. O versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 13, o comentarista ele diz assim, ó: o pensamento vai dos dons para os atos. Coisa interessante, né? O pensamento vai dos dons para os atos. Então vamos observar o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo 13, para que a gente possa... Capítulo 13, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que, né? É porque falta o complemento. E nesse falta do complemento, aí que muitas das vezes pode vir a ação do inimigo, né? Porque tem um texto, e para que a gente possa entender que nós precisamos discernir que nem tudo que é mistério, nem tudo que é poder, mas o que vem de Deus, ele vai produzir em nós frutos de arrependimento, frutos de engrandecimento do nome do Senhor através da nossa vida. Porque ele vai dizer assim, ó, no verso 4, de 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, né? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, o amor verdadeiro, ele vai promover a possibilidade da manifestação dos dons espirituais à igreja, porque a igreja de Coríntios, ela tinha na pessoa de Paulo, na expressão de Paulo, todos os dons, né? Mas era importante que tivesse o amor. Não era só no pensamento, mas nas atitudes. Então nós precisamos, com essa palavra de reflexão, para que fique hoje no coração dos irmãos da igreja da QE 46, pelo qual eu tenho o privilégio de pastorear, e estamos mais um ano, né, 2021, todos juntos. Eu espero que a gente medite nesse texto, porque nós estamos iniciando uma série de estudos falando sobre os dons espirituais, né, que foi concedidos por Deus para que a igreja pudesse trabalhar
o crescimento da unidade da fé em Cristo Jesus. E isso é agradável aos olhos de Deus, né? E passa pelo amor, pela obediência, pela submissão voluntária ao Senhor Jesus Cristo, né? Mas o primeiro versículo, o primeiro texto que eu li em Mateus 22, ele fala sobre o homem da iniquidade, o iníquo, né? A palavra iníquo aqui, ó, se assemelha ao malvado, cruel, duro, sanguinário, perverso, maligno, desumano, né? O contrário de justiça, né? O contrário de ser justo. Então o iníquo ele sempre faz algo para que tudo dê errado, né, meus irmãos? Não produz bons frutos. Isso é uma coisa interessante que a gente deve perceber, né? Possuem dupla personalidade. Então, são políticos nocivos, são lobos, esses são os iníquos, né? Então, aqui, se você quiser meditar um pouco mais, depois você lê Salmo 6, todo o capítulo, e na conclusão diz assim: o contrário de iníquo é simplesmente amável, afetuoso. O Salmo 6 nos mostra como Davi recorre ao Senhor e como tem uma ligação no verso 21 de Mateus, parte B. Vontade de meu Pai. A natureza de quem conhece a Deus e por ele se faz conhecido é que reconhece na busca sua importância. Então a gente precisa, dando essa introdução, para que os irmãos percebam a importância da utilização dos dons, né? Acredito que na próxima quinta-feira estaremos juntos para refletir na igreja um pouco mais desse estudo da palavra de Deus, falando sobre os dons, e fica essa palavra para a igreja, para a meditação. Quem procura os dons tem atos, e quem tem fruto tem a porta aberta para receber os dons espirituais, né? E quem busca ao Senhor certamente alcança a sua bênção. Que o Senhor vos abençoe nesse dia chamado hoje e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a paz do Senhor.